RFI Convida. Silvano Mendes. O livro Essas Histórias de Guimarães Rosa foi recentemente publicado aqui na França com o título Mon oncle le Jaguar et autres histoires. O livro de contos traz aos franceses um pouco mais da obra de um dos principais nomes da literatura brasileira. Pois apesar de ter alguns livros já traduzidos em francês, o autor de Grande Sertão Veredas não está na lista dos brasileiros mais conhecidos do público francês. Para falar sobre o assunto, RFI convida hoje Mathieu Dosse, que foi o tradutor de Essas Histórias para o francês. Bom dia. Bom dia. Mathieu, você fez uma tese de doutorado justamente sobre a questão da tradução. O Grande Sertão Veredas foi um dos livros sobre o qual você trabalhou, os quais você trabalhou, o que faz de você, de uma certa maneira, um especialista também de Guimarães Rosa no exterior. Na sua opinião, por que o trabalho desse autor ainda é pouco conhecido dos franceses? Olha, eu acho que realmente o Guimarães Rosa ele tem uma escritura que até para os brasileiros ela é difícil, né? Então, no Brasil a gente tem mais facilidade em ler o livro porque a gente já conhece o sertão, a gente conhece um pouco esse universo que ele tenta domesticar no livro dele, mas o francês não conhece o sertão, ele não conhece nada. Então ele tem que, não somente a dificuldade da língua, mas também a dificuldade da cultura mesmo brasileira. E além disso também tem que dizer que o próprio Grande Sertão, quando ele chegou na França nos anos 60, ele foi traduzido de uma forma muito estranha, quer dizer, foi uma tradução que não era muito boa, o tradutor tentou fazer do Riobaldo, que é o personagem principal do Grande Sertão, tentou fazer dele um camponês francês, e não deu muito certo, e foi muito mal recebido, realmente a crítica na época são, assim, muito estranhas, se a gente pensar no sucesso que tem o Guimarães Rosa no Brasil. Então, acho que isso fez com que o Guimarães Rosa demorou para ser conhecido, e foi a partir dos anos 80 e 90, sobretudo, que ele começou a ser mais conhecido. Mas eu acho que é um trabalho que a gente está fazendo e pouco a pouco ele vai ser, com certeza, eu acho que daqui a alguns anos ele vai ser conhecido como um dos... Não vai ser lido que nem o Paulo Coelho, isso eu acho que a gente tem que esquecer. Mas ele vai ser reconhecido como um dos grandes escritores brasileiros. E a gente sabe que a obra de Guimarães Rosa é conhecida por usar, às vezes, uma linguagem complexa, inclusive a invenção de termos, expressões. Esse uso de neologismo não deve facilitar o trabalho de um tradutor. Foi difícil transpor a riqueza da escrita do Guimarães Rosa em um outro idioma? Olha, foi árduo por um lado, mas foi muito prazeroso por outro. Realmente, eu diria que existe a tradução comum e a tradução do Guimarães Rosa, são quase duas coisas diferentes. Porque geralmente quando a gente traduz, a gente vai buscar equivalências por exemplo, de expressões idiomáticas, mas o Guimarães Rosa ele não usa expressão idiomática. Quase nunca, praticamente. Então tinha que inventar também em francês. Por exemplo, uma hora ele diz, isso eu pinto no vazio. Então pintar no vazio, fica com aquilo na cabeça. O que isso quer dizer, pintar no vazio? Enfim, tem as expressões que são muito inusitadas. Então era importante traduzir em francês isso também, traduzir essas expressões, e buscar os arcaísmos, e buscar os regionalismos, que são alguns, e também os neologismos, né? Tem um livro, aliás, da Nilce Santana Martins, que é um léxico do Guimarães Rosa, um livro muito impressionante, com 8.000 palavras do Guimarães Rosa e cerca de 2.500 neologismos. Então esse livro me ajudou bastante e eu também quis como que a tradução francesa ela reflita um pouco isso, que ela mostre que é um escritor que usa esses arcaísmos e esses neologismos. E por outro lado também eu diria que é importante manter a polissemia, quer dizer, os múltiplos sentidos, não só traduzir um sentido só da palavra, como tem muitos, mas também que a tradução francesa carregue com ela todos esses sentidos, que são muitos, né? Que o leitor francês também se senta um pouquinho estranho, porque o Guimarães Rosa dizia que ele queria estranhar o leitor, né? Ele dizia isso, eu quero estranhar o leitor. Então eu tentei que a tradução francesa também seja um pouquinho estranha às vezes, não só que dê para ler, claro que eu ajudei bastante o leitor francês, porque ele não conhece esse universo, né? Então ele tem que ser ajudado, mas por outro lado ele também tem que ser um pouco estranho, tem que se sentir um pouco estrangeiro lendo Guimarães Rosa. Uhum. E quando se fala em literatura brasileira aqui na Europa, um dos nomes mais citados, você mesmo citou agora há pouco, é o do Paulo Coelho. Sim. Mas vários outros autores contemporâneos ganham aos poucos uma certa notoriedade por aqui. Você mesmo traduziu para o francês o livro do Luiz Rufato, Sim. Estive em Lisboa e lembrei de você, que foi inclusive adaptado recentemente para o cinema. Como você vê o interesse do público europeu e do público francês, em particular, pelos autores brasileiros contemporâneos?
Ó, eu acho que é um interesse que está crescendo cada vez mais. Teve a Feira do Livro aqui na França ano passado e era o Brasil foi o convidado de honra, né? Foi o invité d'honneur que a gente disse, não sei, convidado de honra dessa feira. E já faz, eu acho que uns 10 anos, talvez mais ou menos, teve uma outra, na mesma feira também, o Brasil também foi convidado. Quer dizer, não é pouca coisa. O Brasil está sendo cada vez mais reconhecido. Por enquanto, a literatura portuguesa, não brasileira, mas portuguesa, com nomes como o Lobo Antunes, por exemplo, claro, o Fernando Pessoa, mas também o Saramago, são nomes aí que são mais conhecidos que os autores brasileiros. Mas eu acho que isso, com o tempo, vai mudando, e com o trabalho dos tradutores e a própria editora, que é a Chandem, né, que edita muitos livros brasileiros e portugueses, está fazendo um trabalho muito forte em torno disso. Tem uma livraria portuguesa aqui na França, livraria que se chama Livraria Portuguesa e Brasileira agora, quer dizer que ela tem os dois nomes. E a africana também não está no nome dela, mas ela também tem livros como o do Mia Couto, né, do Moçambique, e outros livros. Então, eu acho que é um interesse que está crescendo, eu acho que nesse sentido. E essa não é a primeira vez que você enfrenta um monumento da literatura brasileira. Você também traduziu para o francês Vidas Secas, Sim. de Graciliano Ramos, outro autor que soube retratar com uma certa poesia o Nordeste brasileiro. O sertão é algo que interessa os leitores franceses ou é algo muito afastado do imaginário deles? Ó, eu acho que o leitor que leu o Vidas Secas, ele vai conhecer esse sertão do Graciliano Ramos, que é bem diferente do sertão do Guimarães Rosa, né? São dois sertões. Como diz o Guimarães Rosa, o sertão está em toda parte, né? Quer dizer, o sertão do Guimarães Rosa é um universo em si. Não é o sertão só mineiro, não é o sertão... Até em São Paulo, às vezes, a gente diz que existe o sertão. Mas o leitor francês, eu diria que o leitor francês que está prestes a ler um livro do Guimarães Rosa, que não é qualquer leitor também, eu acho que ele já conhece alguma coisa do sertão. Eu acho que a palavra sertão, que nem tem a pampa, ele já é um nome que pouco a pouco está sendo conhecido, sim. Ou seja, então é uma oportunidade para o leitor francês conhecer um outro sertão. A RFI convidou hoje Mathieu Doss, que traduziu para o francês o livro Essas Histórias de Guimarães Rosa, que chega às livrarias aqui na França pela editora Chandem. Obrigado. Obrigado.